vamos começar do princípio, do início do dia, já com algumas notícias boas. Vejam só. Um aqui nem falei na chamada é que o Lira, ele vai propor volta do trabalho presencial na Câmara. Gente, isso aqui é para ontem. Os deputados estavam impedidos de exercer, o seu mandato devidamente porque a Câmara estava fechada. O Rodrigo Maia fechou. E com isso, cara, é mais complicado. É por telefone, é por live, uma coisa ou outra, nas votações, nunca é a mesma coisa. Pessoalmente, as coisas se resolvem muito mais rápido. E aí o Lira tá propondo que o pessoal volte a trabalhar. E falou o seguinte, o pessoal que for do grupo de risco tá liberado, não precisa vir. Isso daqui é essencial para a Câmara poder voltar a trabalhar e as coisas começarem a avançar no nosso país. Continuando aqui, vejam só. Ontem foi a abertura dos trabalhos da Câmara, Bolsonaro foi lá, fez um discurso. Bolsonaro foi recebido pelos deputados do PSOL, gritando um monte de coisa, ofendendo o presidente, vários atos antidemocráticos, mas para eles podem. São apenas manifestações populares. Agora, se fosse algum bolsonarista fazendo o mesmo, com certeza a segurança da casa seria chamada, iria retirar o pessoal e, quem sabe, iriam abrir uma queixa-crime e levariam para a PGR para investigar, os manifestantes antidemocráticos bolsonaristas. Mas como é da esquerda, é ofensas do bem. Mas o interessante foi o seguinte, o Rodrigo Maia, ele não estava presente. Ontem, inclusive, eu até perguntei no Twitter, eu falei, pessoal, onde está o Rodrigo Maia? Eu, sinceramente, na boa, eu esperava que o Rodrigo Maia estaria prestando entrevistas, iria tendo para um lugar, para outro, fazer análise dos seus 5 anos em frente à presidência da Câmara, mas não, ele já foi completamente despejado, Ninguém mais quer saber do Maia. A mídia parece que fechou todas as portas. E a única notícia que se tem do Maia é que ele está incomunicável. E ele não foi à cerimônia no Congresso. Não apareceu, tá triste. Rodrigo Maia tá triste. Maia triste, o brasileiro sorri. E aí, vejam só, já para comentar uma coisa interessante. O que é que o governo quer como prioridade para o nosso país? Só a matéria aqui da Veja, inicialmente, que é interessante e até reforça uma coisa que eu já disse para vocês, que vocês já são a militância. Ainda que você não seja afiliado a nada, que você acha que você está deixando muito a desejar, você faz parte da militância mais elitizada do Brasil, porque só 1/3 dos brasileiros conhece as reformas que estão no Congresso. Gente, só 1/3, 2/3 da população nunca ouviu falar de reforma tributária, reforma administrativa, PEC emergencial, nada. O levantamento mostra que há ainda muito desconhecimento das principais pautas econômicas do país. Se a aprovação das principais reformas que tramitam no Congresso dependeram da aprovação da opinião pública, ainda há um longo trabalho pela frente. Isso porque nem mesmo a metade dos brasileiros está a par das reformas que estão no parlamento. Segundo o levantamento feito pelo Paraná Pesquisas, apenas 33% dos entrevistados indicam conhecer ao menos uma das 4 principais temas econômicos em tramitação no Congresso. Entre eles, a reforma tributária, a reforma administrativa, o plano de privatizações e a PEC emergencial. Apenas 1 em cada 3 pessoas. É preocupante isso. E você vê que seria o gráfico. O senhor tem conhecimento sobre as reformas, entre elas, tributária, administrativa, o plano de privatizações e a PEC emergencial que estão para serem votadas no Congresso este ano. E você vê, 61,7% dizem que não conheço, não tenho conhecimento. 5% não sabe nem opinou. Apenas realmente 33,3% que sabe, 1/3, apenas um único terço. E aqui no nosso canal, eu acho que a cada dia a gente tem tentando dar uma certa profissionalizada, se é que pode utilizar essa palavra, pra gente tentar cada vez mais, tentar sair um pouquinho desse ambiente, só a gente vai, comenta as coisas, mas tentar trazer realmente o fato político. Não só, a gente trazer aquele comentário, mas também trazer os fatos. Cada dia mais tentar, a gente virar um esqueminha de um jornal da manhã. E aí, nós que eu falo, vocês, gente, estão no grupo seleto que vocês não só sabem das reformas, vão saber dos projetos prioritários. Vocês sabiam da questão da... Gente, você, no seu ambiente de trabalho, se você chegar lá para seus colegas e falar o seguinte, e aí, cara, você viu lá que a mesa diretora terminou no 5-2?
O cara vai ficar assim, mesa diretora, do que você está falando? Ou você acha que seus colegas de trabalho vão saber do que você está falando? Quando você fala, pô, tu tá vendo a questão da CCJ, o cara fala, CCJ, o que é isso? Olha a profundidade com que a gente vem tentando tratar os assuntos. E uma das coisas que eu realmente gosto de ver isso é o seguinte, eu vejo que tem muitas pessoas, eu sei, vocês vão no Twitter, vão com as redes sociais, vocês começam a tratar desse tema, né? Às vezes não é porque eu falei, mas outras pessoas também falaram, independente de quem falou isso, ou se a pessoa descobriu sozinha, ver a direita começar a discutir esses assuntos é muito bom. Mostra um amadurecimento, a direita como um todo. Independente de quem puxou, de quem te teve a ideia de achar o assunto, cara, vem crescendo e a direita vem realmente se aprofundando cada vez mais na política. E aí na Revista Oeste nos diz, Bolsonaro entrega ao Congresso lista com 35 projetos prioritários. Quais são eles? A Revista Oeste não listou, mas eu vou mostrar para vocês a listagem completa. Mas a revista fala o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Congresso, nesta quarta-feira, uma lista de 35 temas que considera prioritários. Na relação, estão propostas para a retomada da economia, como a privatização da Eletrobras, a flexibilização do porte, defesa pessoal, né? E a liberação do ensino de escolas em casa, o famoso chamado, homeschooling. O documento foi entregue no Palácio do Planalto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Uma das propostas é o chamado Pacto Federativo, que revê as regras fiscais e injeta recursos nos estados e municípios. O pacote também inclui uma PEC emergencial para abrir 28 bilhões no orçamento em 2 anos e 50 bilhões em uma década, e outra para tirar o carimbo de 220 bilhões em recursos hoje parados em fundos do governo. Vejam só, isso aqui vem confirmar algumas coisas que a gente já tinha cantado a bola, tinha falado para vocês que o Pacto Federativo estava aí sob análise e a tendência até que viesse antes da reforma tributária. Então, aparentemente aí, deram destaque para o Pacto Federativo, porque isso também vai ajudar a destravar as questões de imposto. Vou até mostrar outra matéria aqui antes de mostrar todas as propostas. Também é uma confirmação que eu falei, pessoal, a tendência é que a reforma administrativa venha antes da reforma tributária. E você vê, PEC da reforma administrativa pode gerar economia de até 816 bilhões de reais, diz o governo. Na mensagem encaminhada ao Congresso, o Poder Executivo afirma que a PEC da reforma administrativa, apontada na lista de prioridades do governo, tem um potencial de gerar uma economia estimada entre 673 bilhões e 816 bilhões de reais em um período de 10 anos. Não precisa nem ler a matéria inteira. Mas qual é a grande questão disso daqui? Para você entender por que existem algumas prioridades antes das outras. Pensa o seguinte, o governo é uma máquina, tem um custo. Quem sustenta o governo é o cidadão, é o povo brasileiro através de impostos. Para o governo conseguir reduzir a carga de impostos, aliviar o lado do cidadão, o governo tem que achar algum mecanismo. Não sei se vocês lembram lá na época da campanha, Bolsonaro falava o seguinte, eu não entendo muito de economia, mas tem um negócio lá chamado curva de Laffer. Se você aumenta demais o imposto, em vez de você ganhar mais dinheiro, você vai meio que perder. Porque o povo vai consumir menos, porque vai estar mais caro, então você ganha menos. Então meio que tem uma curva assim, bem bonitinha, da proporção de imposto-consumo, mais ou menos isso. Então é aquele ponto ideal, que um imposto naquele lugar vai permitir que as pessoas consumam, a economia gire e a gente colete mais imposto do que se a gente colocasse o imposto lá em cima. Então o governo precisa de imposto. Ele tem que achar alguma forma, de se sustentar. Só que se o governo ele consegue reduzir o custo operacional, a quantidade de dinheiro que o governo precisa para se manter, ele também precisa arrecadar menos imposto. Ou seja, quanto mais o governo economizar, mais tiver já desenhadinho, como por exemplo a reforma administrativa, na hora de fazer uma reforma tributária, o governo pode abrir mão de mais coisas. Por quê? Porque o custo para manter o governo é menor. Pode fazer uma reforma tributária assim, mais radical, mais ferrenha. Se isso vai acontecer, ainda não sei muito bem. Temos que olhar. Tem alguns pontos aí que o pessoal já está discutindo para aprimorar algumas coisinhas. Também na reforma do Guedes, o pessoal quer aprimorar para facilitar algumas coisas. Mas a tendência é a reforma administrativa vir na frente. Então, segue aí o mesmo cenário.